Então, pessoal, a gente já estudou aí em história sobre esses povos pré-colombianos, né? A gente já estudou esse ano, no início do ano, sobre a reforma protestante e como isso influenciou na economia, na administração pública. E sequencialmente a gente estudou, como eu acabei de falar, sobre os povos pré-colombianos e sobre a chegada dos europeus aqui na América. A gente vai dar início agora o processo de colonização brasileira, né? Que é um tema importante para vocês verem, que ele vai puxar outros assuntos posteriores e que vocês também vão precisar em vestibular. E em toda prova que vocês vão fazer, é um tema que sempre cai. Então, a gente vai estudar o processo, o período colonial, vou dividir em algumas aulas, para a gente tentar compreender como foi esse início de colonização aqui, principalmente em questões econômicas. E por que é que eu falo principalmente econômicas? Porque independente de qualquer coisa, independente de romantização sobre descobrir novas terras, sobre conhecer o além-mar, né, como se tem muito em literatura lusitana, independente de qualquer coisa, o processo de descoberta, né, de chegada do português aqui no Brasil é um processo econômico. Basicamente é um processo, todo o sentido da colonização, que não era uma coisa isolada, não aconteceu apenas aqui, estava acontecendo em toda a América. Era um contexto europeu bem mais amplo, né? Ele é todo, essas grandes navegações, elas têm todo um sentido econômico, né? Está dentro de uma estrutura maior. As grandes navegações, do mercantilismo, resultado da formação dos estados nacionais, como a gente já viu também. Então, isso, o Brasil aí, a chegada do europeu no Brasil vai acontecer nesse sentido, em meio a essas coisas todas. Primeiro, né, a gente sabe que o colonizador do Brasil foi Portugal. Disso deriva-se nossa religião, nossos feriados, nosso idioma, entre outras coisas que a gente tem aí. Está dentro desse sentido das grandes navegações, como vocês estão vendo pontuado aí embaixo. Mas para mostrar que a gente não é aí o principal elemento desse processo inteiro, isso já estava acontecendo na América em outros pontos. A gente tem aí em 1492 o Cristóvão Colombo chegando, que era um espanhol, chegando aqui na América, ou na parte que a gente vai chamar América Central, né? Foi o primeiro contato de um europeu, que a gente sabe pelo menos, de um europeu no continente americano, né? Então, nesse inteirinho em que o Cristóvão Colombo estava chegando aqui e o pessoal estava se interessando nessa terra, a gente vai ter aí outras nações europeias extremamente interessadas em vir para esses novos locais. Também com esse imaginário popular sobre Eldorado, sobre terras que poderiam ter pedras preciosas, que poderia ter ouro, o Brasil aí estaria, a região da América, né, estaria aí permeada por essas ideias ambiciosas do europeu encontrar riquezas. E com isso a gente vai ter um embate aí dos dois maiores navegadores do período, que é Portugal e Espanha. Como a gente já falou, com essa formação dos estados nacionais, que Portugal e Espanha são os primeiros a fazerem isso, né, na Europa, a gente vai ter eles como os pioneiros na navegação, né? Como eles se organizaram inicialmente enquanto política, enquanto administração, eles vão ser os primeiros também, os pioneiros nas navegações no Atlântico, né? Então, com essa rivalidade que eles têm para conquistar mais território, para tentar conseguir maior parcela de terra, eles começam a brigar, e nesse contexto a gente vai ter a interferência da Igreja Católica. Lembrando que Espanha e Portugal eram dois países católicos e seguiam as regras aí do que o Papa, é muito importante as falas do Papa, né, nesse sentido. Então a gente vai ter aí o tratado mais famoso, né, que se tem notícia, que seria o Tratado
de Tordesilhas, que aconteceu em 1494, isso, 94, que era basicamente um tratado que dividia as descobertas entre esses dois países. Vejam só, vocês estão vendo aí no mapa embaixo aqui em algum lugar, sobre essa divisão. Essa linha aí desse tratado de Tordesilhas dizia que ao leste dessa linha os domínios seriam entregues a Portugal e ao oeste seriam da Espanha, né? Eu talvez não tenha virado para o lado certo porque a câmera fica espelhando, aí eu não sei em que lado pode aparecer no vídeo. Então, mas é importante que vocês saibam uma curiosidade, caso caia em algum tipo de prova, o Tratado de Tordesilhas ele não foi o primeiro. Um ano antes, né, a gente já tinha tido aí o Tratado da Intercoeteira, 1493, só que nesse tratado Portugal ficou basicamente com a parcela de água, não ficou com nada de terras, né? Eles não aceitam, vão reivindicar, vão atrás e eles reformulam o tratado e assinam aí o que é o Tratado de Tordesilhas, né? Após isso, o Pedro Álvares Cabral chega por aqui para o Brasil em 1500, né? Então a gente vai ter aí o início desse processo de colonização, né? Só que de início, pessoal, que seria aí os 30 primeiros anos dessa colonização, de 1500 a 1530, a gente vai ter aí o que se chama de período pré-colonial. Por que um período pré-colonial? Quando os portugueses chegaram aqui, eles ficaram meio que frustrados com a ausência de metais preciosos ou de pedras preciosas em solo brasileiro, né? Ainda não existia esse termo Brasil, mas em solo brasileiro. Eles esperavam que eles fossem encontrar riqueza bem mais imediata aqui no Brasil, coisa que só vai acontecer séculos depois. Então, nesse sentido, ir para as Índias, permanecer com o comércio voltado para as Índias era bem mais lucrativo do que está aqui no Brasil. Então, eles não deram tanta importância ao Brasil nesse sentido. Então, a gente começa aí com o período pré-colonial, com essa frustração deles, né? Mas com algumas técnicas que eles estavam apontando para desbravar aqui. Primeiro, o centro da economia, quando nesse período pré-colonial era a extração do pau-brasil, que vocês já devem ter visto falar muitas vezes. O pau-brasil ele era uma madeira muito boa para fazer navio, que era importante para Portugal, para fazer casa. A madeira do pau-brasil é vermelha e ela favorecia muito a questão de tintura, né, para fazer maquiagem, para fazer tinta, para tingir tecidos, para muita coisa se usava o pau-brasil. Então, isso ficou todo, como é que eu posso dizer? Foi toda a base da economia nesses 30 primeiros anos, que foi a extração do pau-brasil. Na sequência, a gente vai ter aí também expedições militares para tentar conhecer mais esse território. Os militares eles vão se inserindo dentro do território do Brasil para tentar conhecer essa terra que ainda estava por ser descoberta, né? Uma coisa que esses militares também estavam aí tentando organizar eram... Então essas expedições militares elas tinham também a obrigação aí de estar tentando reprimir e expulsar invasores estrangeiros, né? Como eu falei para vocês, esse Tratado de Tordesilhas ele ficava com a divisão entre Portugal e Espanha, né? Outros países como França, como Inglaterra, também eram importantes e queriam essa participação na América. Porém, a divisão que a Igreja Católica tinha feito tinha sido só entre Portugal e Espanha. Então, muitos franceses começaram a entrar, principalmente aqui no Nordeste brasileiro. Muitos franceses começaram a se infiltrar, a conhecer os índios, fazer acordo com os índios, né? E era responsabilidade também desses militares estar expulsando esses invasores, né? Então, nesse sentido aí eles vão estar tanto conhecendo a cultura, conhecendo a região e também explorando
os recursos ao Brasil. Outro capítulo interessante sobre a colonização brasileira são as capitanias hereditárias, né? Vocês vão ver e muito como pré-requisito para vestibular, para prova, é um tema bastante comentado, exigido na verdade, né? Essas capitanias hereditárias, pessoal, a primeira coisa que é interessante que vocês saibam sobre ela é que ela é um tipo de terceirização de trabalho. O que é terceirização hoje, né, atualmente? Uma empresa de determinado ramo alimentício, que é o que está dando mais o que falar hoje em dia, né? Ela produz aquele alimento, aquele lanche, ele faz entrega, só que eles a empresa deles não se responsabiliza pela entrega. Eles contratam outra empresa que é responsável só por transporte, por exemplo, de moto, para que ela se responsabilize por essa entrega. Ou seja, você está pegando uma atividade que está dentro do seu esquema de negócio, né, do processo em que você trabalha, e você está contratando outra pessoa para fazer isso, né? Por que eu estou falando que as capitanias hereditárias é um tipo de terceirização? Porque as capitanias hereditárias, elas funcionavam, eram como se o governo, o rei português, ele quisesse terceirizar o trabalho dele de colonizar o Brasil, botar para outras pessoas fazerem isso no lugar dele. Esse território aí que vocês estão vendo no mapa aí embaixo, colorido, né? São a divisão de terra, né? São as capitanias hereditárias doadas para essas pessoas irem tomar de conta. São 13. E elas vão aí, seria para administrar a colônia portuguesa, né? Elas têm uma durabilidade estreita, curtinha, ela é de 1534 até 1548, não é um tempo assim tão grande, mas é muito relevante dentro da história nacional, né? O primeiro ponto que a gente poderia pensar sobre as capitanias é que ela não aconteceu assim, nem todos os donos dessas propriedades eles chegaram a tomar de conta, a vir para cá, muitos deles ficaram em Portugal mesmo, porque não era um lucro, não era uma renda certa, né? Era uma coisa que você ainda ia tentar fazer com que desse algum tipo de retorno financeiro. De início não foi assim. Então, essas capitanias, elas existiram inicialmente no papel, né? Algumas pessoas, principalmente as do Nordeste, foram as que mais tiveram significado, né? E acabou que foi um processo que não rendeu tanto lucro quanto era esperado, né? Só que aí, vejam só, por que essas capitanias são chamadas de hereditárias? Porque elas são entregues. Por exemplo, o dono daquela capitania ela é entregue a ele, e é dele e da descendência dele. Por isso a palavra hereditária, passa de pai para filho, né? Então, essas capitanias elas eram independentes. Por exemplo, esses 13 donos dessas capitanias, se qualquer um deles entrasse em um processo de crise, de invasão estrangeira, de conflito com os índios, os outros donos das outras capitanias não tinham a menor obrigação de ajudar eles. Então, acabava sendo um trabalho muito pesado, um trabalho perigoso, um trabalho que despendia muito tempo e dinheiro, né, para tomar de conta. Então, a essas pessoas que tomavam de conta dessas capitanias eram entregue um papel chamado carta de doação, né, que é o documento que valida você como dono e propriedade daquela terra. E a gente vai ter também outro documento importante chamado foral. O que é esse foral? O foral é um documento também que ele mostra todas as regras, todas as leis que os donos dessas capitanias precisavam contemplar para poder seguir aquele padrão real. Primeiro, eles já poderiam escravizar os indígenas, eles tinham esse poder para isso. Eles tinham que, por obrigação, gerar lucro nessa terra, ou seja, extrair alguma coisa, plantar alguma coisa, e parte desse lucro seria enviado para o governo português, o rei de Portugal, né? Eles tinham a obrigação também de povoar aquele território, lembrando que era uma época
que estava tendo muita invasão estrangeira, e quanto mais gente morando ali naquelas capitanias, mais certo aquele território ficaria sendo como pertencente ao Brasil, né? Então, esse povoamento dessas capitanias, ele servia tanto para ocupar o território como para expulsar estrangeiros, né? Legitimar ali o domínio de Portugal. E eles também poderiam fazer doação de cismarias. O que é isso? Doar grandes propriedades de terras para outras pessoas. A ideia é que o dono dessa capitania ele conseguisse doar essas cismarias, né, que eram essas propriedades de terra, para que outras pessoas ajudassem a organizar o lucro, né, para que desse mais lucro a ele, em consequência, para o rei de Portugal, né? Em 1549, já vendo que esse projeto estava falido, ele não tinha condição de prosseguir, o rei de Portugal eles começam a tentar centralizar o governo, ou seja, colocar um administrador para todo o território, o que a gente vai chamar de governo geral, né? Então, a gente tem 3 governantes muito importantes aí nesse período, né? 3 governantes gerais, que é o Tomé de Souza, que vocês estão vendo esse rapaz aí de cima da foto do fundo avermelhado, o Duarte Costa, que é esse aí que está com fundo branco, a foto em escala de cinza, e o Mendes de Sá. O mais importante que talvez tenha acontecido no período do governo geral é a implantação dos jesuítas no Brasil, né? Que é uma decorrência da reforma protestante, da contra-reforma, na verdade. Mas a gente vai ver isso na próxima aula. Por hoje é só.